O ministro Luiz Roberto Barroso, próximo presidente do Supremo Tribunal Federal, se encontrou com o empresário Joesley Batista no final do mês passado após participar de um evento jurídico em Lisboa, Portugal. Promovido pelo ministro Gilmar Mendes. Quero convidar... Primeiro eu quero o vídeo, o pessoal assistir com a gente. Aí o vídeo... É esse vídeo mesmo? A festa tava boa ali. Márcio Labre, vem comigo. Quero você no comentário, meu amigo. Olha, essas relações que nos despertam vários pensamentos, isso vai... E quando você encontra essas relações das sombras, né, de entes que não deveriam ter, que tem um evidente conflito de interesses na República, né? Estando juntos em ocasiões informais, em ocasiões de lazer, em viagens. Isso só contribui para tudo isso que a gente vem observando, que está acontecendo no Brasil, mas o Brasil não é o único país que sofre desse mal, né? Todas as elites mundiais de governos que têm essas ligações estreitas, espúrias, essas relações, no mínimo, por assim dizer, né, suspeitas, que não deveriam, principalmente com membros de uma Corte Suprema, que deveriam seguir uma liturgia mínima para poder transferir para a sociedade, transmitir para a sociedade um mínimo de credibilidade, né? Para que na hora que qualquer matéria fosse julgada, e principalmente numa Corte Constitucional, não pairasse dúvidas sobre a parcialidade desses ministros. Então, no pacote, no combo de prerrogativas e de atributos que são necessários para que alguém exerça a condição de um ministro de uma Suprema Corte de um país importante como é o Brasil, um país expressivo internacionalmente, pela economia, pela sociedade, pela sua política, esses ministros, mais do que nunca, deveriam zelar permanentemente, todos os dias, para evitar situações como essa. Porque elas vão gerar, sim, uma sensação de que relações nada republicanas existem. Aí muita gente vai falar assim, não, mas qual o problema? A vida pessoal não tem nada a ver com a vida profissional. Mas se você não quer passar por esse tipo de escrutínio, de julgamento público, não seja, né, um ministro de uma Suprema Corte, porque implica necessariamente ser um ministro de uma Suprema Corte, renunciar a agendas e a situações sociais que nós, meros mortais, podemos tranquilamente exercê-las. Então, isso não é uma regra, não está escrito em nenhuma lei, embora exista o princípio da impessoalidade, mas resguardar algumas condutas, isso aí não deveria ser algo que a gente está aqui agora discutindo, isso deveria ser natural na postura de um ministro da Suprema Corte, por isso eu não vou nem citar o nome, porque não importa o nome, não importa quem seja, importa é o cargo que está sendo ocupado. Obrigado, Márcio Labre. Eu quero convidar a nossa participação especial hoje, né, o Daniel Gonzalez, como ele mesmo disse, ele é o dono, né, um dos idealizadores do canal Dama de Ferro no YouTube e no Twitter e em todas as redes sociais. Daniel Gonzalez, fique à vontade, o comentário é seu. Veja, cenas, eu concordo integralmente com o que o meu colega Márcio falou, e cenas como essa provocam repulsa na maior parte dos brasileiros, né? Eu não consigo esquecer o que um certo ministro do Supremo lá atrás disse, abre aspas, quem não quer ser criticado, quem não quer ser satirizado, fique em casa, não seja candidato e não se ofereça ao público. Ora, um ministro do Supremo, ou mesmo se não fosse ministro do Supremo, se fosse um deputado federal, um senador, um governador, alguém que exerce uma atividade política e pública no Brasil, como muito bem colocou o Márcio, não pode se colocar nesse tipo de situação para que as pessoas eventualmente não levantem
não passem pela cabeça das pessoas determinadas situações e não levantem possibilidades. É muito ruim, é muito esquisito, não é republicano e nem democrático que um membro de uma Suprema Corte confraternize com um empresário como é o empresário Joesley Batista em Lisboa. Sobre o ministro Luiz Roberto Barroso, que próximo, né, do presidente, próximo presidente do Supremo Tribunal Federal, se encontrou com o empresário Joesley Batista no final do mês em uma festa. Você já sabe do assunto, né? Queria que você comentasse, por favor. Não, é o seguinte, o ministro diz que foi um encontro eventual, circunstancial, de pessoas civilizadas que ele nem sabia mais ou menos quem era. Mentira. Todo mundo sabe quem é o Joesley Batista, quem são os irmãos Batista, porque eles ficaram na boca do judiciário brasileiro durante muito tempo. O que eles fizeram? Eles fizeram contas paralelas de campanha para Dilma e para o Lula, na voz do próprio Joesley, 150 milhões de reais, ou seja, aquilo que se chama de caixa 2, né? Não se sabe para onde foi esse dinheiro, se esse dinheiro foi de alguma forma para o bolso de alguém. Eles fizeram conluio em relação ao Estado, em relação a benefícios do BNDES, graças a alguns tipos de benefícios que a Friboi deu para o governo, o governo fez para o governo. Ou seja, aquele velho esquema mensaleiro, velho esquema petroleiro de propina em que uma empresa se coloca como uma possibilidade de oligopólio, que ela dá dinheiro para pagar propina para partido, para político, ou fazer caixa 2 para a campanha do PT. Ou seja, tudo isso foi largamente reverberado, largamente disseminado nesse estado de locupletação corrupta do lulopetismo, que fez os dois esquemas de corrupção que foram não só os maiores da história do Brasil, mas os maiores da história do mundo. Quase R$1 trilhão desviado do bolso do trabalhador brasileiro, em conluio com essas empresas, inclusive a Friboi, para colocar no bolso do trabalhador brasileiro. E os irmãos Batista, nesse acordo de leniência, acordo de delação premiada, aliás, eventualmente, nesse achaque, nesse ataque sistemático que o STF fez à Lava Jato, foram postos agora em liberdade. Agora viraram inocentes, agora viajam na comitiva do Lula para a China, viajam pelo mundo. Ou seja, aquele que era considerado corrupto, que era condenado, que estava na cadeia ontem, hoje está aí, no centro do status quo. Parece um filme de ficção científica implausível, né? Inverossímil. Os corruptos voltaram não só ao poder, o próprio presidente da República foi retirado da cadeia por uma questão jurídica para se tornar presidente da República num processo eleitoral meio esquisito, em que o TSE foi extremamente parcial, e o Joesley eram os empresários, os amiguinhos do rei, que fazia negociata com o governo. Não estou dizendo nenhum tipo de infâmia aqui, isso tudo foi amplamente ventilado. E aí esse homem, que é o próximo presidente do STF, que é o Barroso, que diz que derrotou ele e os ministros lá, eles derrotaram o bolsonarismo, uma coisa muito esquisita, né? Um ministro, um juiz que deveria ser imparcial, se colocando como um ator político que derrotou uma certa fatia política da nação, quer seja, 60 milhões de votos foram derrotados pelo Barroso, uma coisa estranha isso. Aí se coloca ao lado, gentilmente, docilmente, ao lado de um corrupto notório que estava na cadeia até ontem, e é esse tipo de civilização que ele quer, o bolsonarismo é fascista, é racista, é nazista. Agora, a gentil civilização, a gentil civilidade que esboça o Barroso é com um homem com os maiores corruptos da nação, corrupto notório, que estava enjaulado até ontem estava condenado, dando de própria voz, réu confesso, dizendo das falcatruas, das maracutais que tinha com o PT. Ou seja, esse é o homem que vai ser o próximo presidente do Supremo Tribunal Federal a partir de setembro, outubro, se eu não me engano. Eu acho que ele devia, pelo menos, se resguardar a não encontrar com esse tipo de gente, não ter civilidade, gentilezas e complacências com esse tipo de gente no exterior, ou então, se tem uma relação mais próxima, esconder, né? Porque no Brasil hoje, até porque ninguém esconde nada, né? Todos os corruptos voltaram ao poder, todo mundo foi solto da cadeia, todo mundo está aí no centro do poder. O Lula, que é um presidente da República, até ontem era um condenado. O Joesley voltou a ser amigo do rei, o Lula também não faz questão de esconder ninguém, não faz questão de esconder os sem terra, que estão abrigados no seu governo, que são um movimento terrorista. Agora, daqui a pouco, o futuro presidente do Supremo Tribunal Federal também não vai fazer questão de esconder as suas amizades, os seus afetos ou suas relações civilizadas com corruptos notórios como esse homem. Agora, qual é a credibilidade do Barroso? A meu ver, é zero. É menos de zero. Um homem que se coloca como ator político e fica
dando bandeirinha, aceno de mão para um corrupto notório que todo mundo conhece, ele disse que não conhecia, para mim a credibilidade é zero. Só que no Brasil, hoje eles estão fazendo uma espécie de democracia sem povo. Você pode criticar, você pode contestar, você pode criticar acerbamente, que ninguém dá bola, ou pior, dá bola e te coloca na cadeia e sob censura.